Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos novamente aqui reunidos em nome de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, estarmos unidos em coração para aprender os Teus ensinamentos, para evoluir, pôr em prática em nosso dia a dia todas as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar, com o livro Jesus e a Atualidade, de Divaldo. Hoje o tema será sobre ingratidão. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. É bem simples esse texto aqui, embora o Divaldo nunca tenha uma fala simples, neste livro ele tem algumas passagens que elas são de fácil entendimento. Então ele coloca que a gente não deve se preocupar com os ingratos, porque quando a gente está gastando energia se preocupando com os ingratos, é porque de alguma forma a gente fez as coisas, ajudou essas pessoas, esperando algo em troca, e quando isso não vem, isso quer dizer que eu tenho expectativa demais. Então, quando não vem o agradecimento, o reconhecimento do que a gente fez, o que acontece? A gente se sente traído. A gente se sente desvalorizado, porque, poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa e agora ela me dá as costas, ela nem lembra de tudo que eu fiz por ela. Se a gente coloca expectativa naquilo que a gente fez pela pessoa, a gente tem expectativa de que a pessoa seja grata, então a gente não está fazendo algo por solidariedade. Nós estamos fazendo um negócio. Se eu faço algo esperando retribuição, eu não estou sendo solidária. Eu estou negociando uma ação e que no momento adequado eu espero retribuição. Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, em primeiro lugar a gente tem que ter em mente que o que eu estou doando é o amor, a bondade, o meu tempo e a solidariedade. Aí, se eu fico aguardando a retribuição, eu já estou perdendo o fruto da prova, eu já estou perdendo o intuito daquilo que eu estou fazendo. Se perde. Jesus, quando veio à Terra, ele foi doação o tempo inteiro. Buda, quando esteve na Terra, também teve um grande ensinamento lá no Oriente. Então, nós temos vários exemplos de amor aqui na Terra, de pessoas que fizeram as coisas de forma despretensiosa. Aqui, para os dias atuais, de forma mais recente, nós temos a Madre Teresa de Calcutá, que ajudou as pessoas e nunca ficou na expectativa de que tivesse algum retorno. Temos exemplos de várias pessoas, de vários segmentos religiosos, que se doam sem esperar retribuição. E é sobre isso, é sobre fazer algo sem esperar nada em troca. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva.
Quando a gente se inquieta com um amigo, um familiar que foi, ou que nos traiu, ou que foi, no mínimo, ingrato conosco, nós saímos da luz daquele momento em que fomos bons e migramos para a escuridão. Se eu fico remoendo tudo que eu fiz para alguém e estou recebendo em troca traição, ingratidão, eu saio daquele meu movimento de energia positiva, de luz, de amor, e vou imediatamente para a sombra. Eu baixo minha vibração e começo a me enveredar pelo caminho negativo. Então, eu fiz uma coisa muito boa para alguém, que estou progredindo, estou evoluindo. Aí, quando eu começo a me revoltar com a ingratidão daquela pessoa, a traição, o que eu faço? Eu caio vibracionalmente. A minha vibração despenca e eu começo a migrar para a escuridão. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram esqueceram ou se voltaram contra ti. Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. É só a gente pensar numa das leis que ninguém escapa dela. A física já comprovou que é a lei de ação e reação, ou podemos chamar também de lei de causa e efeito. Tudo que fizemos ou que pensamos em fazer, se estamos ali alimentando aquele pensamento de realização, né, de um objetivo, em algum momento aquilo vai voltar para mim. Então, se eu estou pensando mal de alguém, vai voltar para mim. Né? Esse pensamento negativo que eu estou... Antes de eu emanar esse pensamento negativo para alguém, imediatamente eu já estou envolta. Já estou envolta naquela negatividade. Então, o que eu preciso ter em mente? Tudo que eu fizer ao próximo, eu terei na mesma proporção a retribuição. Então, a gente não precisa se preocupar e nem é questão de olho por olho, dente por dente, não é sobre isso. Mas é sobre as leis naturais, as leis divinas. Tudo tem consequência. Então, se eu fui muito ajudado, se eu fui muito amparado e eu fui ingrato, o que eu vou colher? Lá no futuro eu vou ter que aprender com isso. Então, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nenhum de nós ficarmos indignados com o fato que eu ajudei, estendi a mão e essa pessoa me traiu ou foi ingrato comigo. Porque a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ela não falha. Infelizmente, você querendo ou não que essa pessoa se acerte com a vida, ela irá se acertar, porque é da lei divina. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Em algum momento, as pessoas que foram ingratas, não valorizaram, te traíram, em algum momento elas vão aprender com o erro e elas vão fazer diferente. Porque é assim que a gente evolui. Em algum momento lá atrás eu já matei, eu já roubei, em outra encarnação, em várias outras. Eu já fui ingrata, eu já fui uma pessoa má. Eu já fiz um monte de coisa errada, todos nós. E estamos tendo uma oportunidade de, nesse momento, fazer o nosso melhor. Então, por que a gente está procurando fazer o nosso melhor? Por que eu estou aqui na vibração, junto com meu marido, falando sobre Jesus, falando de Deus, falando de amor? Porque em algum momento lá atrás eu falhei nisso. Então agora eu me vejo impulsionada a fazer exatamente o oposto. A divulgar as palavras amorosas de Jesus, a divulgar aquilo que Deus deixou pra gente, que são as leis divinas, as leis morais, a bússola para uma vida feliz. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles.
é o que a gente começou dizendo. A gente não tem que se preocupar com receber em troca. Se eu me doei, eu vou esperar que no momento que eu precisar, aquela pessoa também vai fazer a mesma coisa por mim. Pode ficar tranquilo, porque a lei de misericórdia, as leis de compaixão, todas as leis divinas, elas são perfeitas. Então, mesmo que em algum momento você ficou na mão, você ficou prejudicado, porque você esperava uma retribuição de uma pessoa que você já ajudou e essa pessoa te deu as costas por resposta, não se preocupe. Porque é como a gente fala, né, no ditado, se uma porta se fecha, uma janela se abre. Então, se uma pessoa que você já ajudou, já fez tudo por ela, está sendo ingrata com você, não se preocupe. Alguém aleatoriamente, que não tem nada de aleatório, porque não tem nada aleatório no mundo, mas para você naquele momento vai ser você vai falar, puxa, aquela pessoa que eu nem imaginava veio e me ajudou, veio e me socorreu. Porque as leis divinas são perfeitas. Em algum momento eu tive uma ação boa. Qual será a reação que eu vou ter de volta no universo? De bondade. Então, mesmo que eu fiz coisas boas e a pessoa não retribuiu, alguém virá e fará por mim aquilo que talvez eu esperava que aquele meu amigo, aquele familiar que eu tanto ajudei não fez. Então, é assim que funciona. Não se preocupem com a ingratidão. Mesmo pensar na palavra ingratidão, nós já estamos agindo de forma contrária às leis de amor, justiça e caridade. Porque quem somos nós para julgarmos as pessoas como ingratas? É Deus quem sabe se eu sou merecedora de ter um reconhecimento ou não. Então é sobre isso. Eu acho que o principal é a questão do orgulho, né? Porque a gente ajuda, mas fica sempre esperando algo em troca. Esperando nem que seja um reconhecimento. E tudo isso é orgulho, né, gente? Porque se eu faço algo ao próximo, já começa que nós não temos que esperar nada em troca. Não é sabido, não é... Desde quando a gente desde criança, a gente ouvia nossos pais falando, né, que a gente faz com uma pessoa e normalmente não recebe nada em troca dessa pessoa. Muito pelo contrário, acaba vindo decepção, acaba vindo contrariedade. Mas nós, feridos do nosso orgulho, nos revoltamos. Ora, se estamos fazendo uma caridade, estamos estendendo a mão de coração aberto, não há por que esperar nada em troca. O Salmo 23, ele inicia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, temos que ter fé que Deus é o Criador e tudo sabe. E nada me faltará. Se eu tiver uma fé viva, uma fé ardente, aonde eu realmente ajudo de coração aberto, de alma aberta, eu não tenho com o que me preocupar. E mesmo que lá no futuro eu venha a necessitar, não é esta pessoa que eu ajudei no passado que eu tenha que esperar o retorno. Deus tudo sabe. E esse irmão que passou pela nossa vida naquele momento em que nós estendemos a mão, lembre-se que sempre é um instrumento para a gente pôr em prática a nossa evolução, o nosso aprendizado. Então, mesmo nas questões negativas, nós somos testados. Então, eu acho que sempre observar essa questão do orgulho. Eu ajudo como moeda de troca ou eu ajudo de coração? Então, eu acho que é o que a gente mais tem que observar nessa encarnação nossa, é essa questão do orgulho. Eu entendo a mensagem dessa forma. É isso. O orgulho é o que você disse da moeda de troca, né? A gente faz tudo esperando que o outro nos devolva. Então, eu não faço... eu não sou solidário, eu sou um negociante.
eu estou fazendo uma poupança espiritual. Eu estou fazendo bem o máximo possível, porque na hora que eu precisar, eu vou ter o retorno disso. A gente é assim até com Deus, né? A gente faz oração, a gente faz promessas. Olha, se eu conseguir tal coisa, eu prometo que eu não vou comer chocolate até o Natal, não vou comer pão até o Natal, eu não vou fazer tal coisa, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, não vou comer macarrão, porque até o final do ano eu não vou fazer nada disso, porque eu quero que eu consiga realizar um desejo. Tudo bem, você pode fazer, mas não se esqueça que isso é uma negociação que você está fazendo com Deus. Então, o amor não se negocia. O amor, ele é, como Jesus trouxe, desinteressado. Essa é a base de tudo. Quanto mais o amor desinteressado, menos eu me preocupo com a retribuição daquele que eu ajudei. É isso aí. Vamos agora unir nossos corações e doar nossas melhores energias aos mais necessitados, sem esperar nada em troca. Quanto mais nós doamos, mais recebemos. De forma amorosa, de forma muito amável, com muita perseverança. Fechando nossos olhos novamente, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor e luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, que estamos atravessando um período de bastante frio, que esses irmãos possam receber bastante calor com doações de cobertores, com sopas bem quentinhas. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, à espera de um leito, ou se tratando de tantas enfermidades. Mentalize agora esse seu parente, esse seu amigo, que está necessitando de oração, está necessitando de boas vibrações para a sua cura, para o seu restabelecimento. Imagine esse irmão sendo envolvido pelo Mestre Jesus, e das mãos de Jesus saia todas as energias de cura que ele necessita. Vibremos pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, por aqueles irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esse irmão em energias de amor, de luz, de paz, de perseverança, de muita fé. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro que choram a perda do ente querido. Vamos envolvendo essa família em paz, em tranquilidade, em serenidade, em muita fé. Para esses irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais, do astral, aos educandários. Pedimos pelos velhinhos dos asilos. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos familiares, de nossos cônjuges, de nossos filhos, parentes e amigos. Que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra, envolvendo todos em muito amor, em muita luz, em muita paz. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais.
Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos dela beber, nos fortalecer, curar todas as nossas enfermidades, nos equilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nesse encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queridos, como vocês estão podendo ver, nós estamos extremamente gripados, com rinite. Não sei se é Covid que nós pegamos, mas estamos há umas 2 semanas já de molho. Então, por isso que nós marcamos a vibração passada. Mas hoje, mesmo extremamente gripados, nós falamos não. Que a gente tinha a gente viajou na outra semana, aí semana passada a gente estava doentinhos, mas essa ainda a gente está com resquício, mas perseveramos e estamos aqui junto com vocês. Se Deus quiser, estaremos novamente na semana que vem. Gratidão por aqueles que nos acompanham na página Aura Vibração Espiritual. Nos sigam, curtam, compartilhem, tanto na página do Facebook como no YouTube. Se Deus quiser, semana que vem estaremos firmes e fortes com menos tosse, se Deus quiser. E Deus quer. E Deus quer. E estaremos juntos principalmente porque, amor? Porque nós amamos vocês. Beijão, querido. Uma ótima semana. Tchau, tchau.